Olá pessoal, Evandro Barros aqui direto do IOPEX. Se você é um empresário, você vai entender muito bem o que eu estou te dizendo. A gente abre uma empresa, a gente tem um sonho de ter o seu próprio negócio aí e chega um dia que a empresa começa a crescer. Esse é o sonho de todo empresário, todo empreendedor. E quando a empresa começa a crescer, uma das coisas que automaticamente a gente vai precisar passar é por contratação de pessoas, né? O tema pessoas ele é tão importante quanto o tema processos para um negócio, né? Esses são os dois, vamos dizer assim, os dois pilares básicos de uma empresa e todos os outros temas em volta deles, né? Todos os outros processos e tudo aquilo que está em volta das pessoas precisam se complementar para que a empresa tenha o resultado que você como empresário, você como empreendedor deseja. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Então me acompanha até o final que esse tema pode ser bem importante e bem interessante para você. Bom, então vamos lá, direto ao ponto. Sempre quando a gente vai iniciar uma empresa, né, o IOPEX eu iniciei em 2011, a gente tem aí, obviamente, uma expectativa muito grande que a empresa cresça, né? A gente estabelece metas, a gente faz o nosso planejamento, a gente coloca pessoas e à medida que o negócio vai crescendo, que o negócio vai dando resultado, a gente vai chegando à conclusão de que cada vez mais a gente está envolvido em dois temas, processo e pessoas. E esse tema pessoas é se não o mais, né, desafiante de todos. Afinal de contas, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa gosta de uma coisa, cada pessoa trabalha de uma forma, tem o seu ritmo de trabalho, pensa de um jeito, está passando por uma fase da vida, enfim, existem aí N temas, se a gente for elencar aqui, né, inúmeros temas que estão em volta do tema pessoas e que são muito importantes para você que é empresário ou até para você que quer abrir uma futura empresa. Você vai ter que passar por isso, vai ter que administrar aí esse tema de pessoas. Quando eu abri o IOPEX lá em 2011, e aí no primeiro ano a gente já tinha quase 12 pessoas, né? A empresa cresceu, em 6 anos a gente tinha mais de 36 colaboradores aí no geral, né? A empresa cresceu muito rápido, em 6 anos a gente já estava com projetos inclusive no exterior e a dor do crescimento, né, ela pode ser realmente bastante doída, bastante dolorida, a depender de como seus processos estão estruturados. Mas quando se trata do tema pessoas, existe um mito aí, né, de que a gente precisa conhecer de diversos temas relacionados a pessoas. Obviamente, se você tiver uma formação, um curso, um bom treinamento de liderança, ou se você já tiver pelo menos experiência em liderar pessoas, se você souber gerir, se os seus processos estiverem aí padronizados, estruturados, quanto mais estrutura você tiver, a sua empresa tiver, maior chance das pessoas fazerem aquilo que você deseja. Mas também tem o fato de as pessoas terem o que eu chamo aí de expectativas. E uma coisa que eu aprendi desde que eu abri o IOPEX, né, lá em 2011, a empresa está fazendo 8 anos e meio agora, aí quase 9 anos, é que a gente, no final das contas, a gente não gerencia pessoas, a gente gerencia expectativas. Por que eu digo isso, né? Porque cada pessoa tem a sua expectativa. Obviamente, como eu já disse, cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa gosta de uma coisa, uns pensam no dinheiro, outros pensam na carreira, outros pensam em desenvolver algo, sei lá, para o mercado. Cada um tem a sua ambição, cada um tem o que eu estou resumindo aí na palavra expectativa. E aí existem algumas coisas que a gente como empresário vai precisar fazer, vai precisar pensar, vai precisar estruturar, vai precisar desenvolver para que essas expectativas sejam gerenciadas da melhor maneira possível. Porque por mais que a gente queira que as pessoas façam aquilo que a nossa empresa necessita, o nosso negócio precisa, você sempre vai lidar com as expectativas das pessoas, porque elas têm fases diferentes. Ora o colaborador está aí para ganhar um filho, ora ele está pagando uma dívida, ora ele está passando por um momento de dificuldade, ora ele entrou em depressão, ora ele está precisando de dinheiro, ora ele está querendo
um cargo a mais, uma ascensão na carreira e você não tem essa alternativa para fornecer para ele. Então eu vou te dar aqui alguns temas para você pensar, para você elaborar aí por escrito, se você puder, pegue papel e caneta para você anotar esses temas, que são temas que eu aprendi como dicas que eu gostaria de passar para você, que eu acho que um pouco de experiência aí e vivenciando, passando por essa vida aí de consultor e agora também prestando mentoria consultiva para alguns empresários, a gente acaba vendo isso acontecer na prática, não somente comigo, mas também com algumas outras pessoas. E a primeira dica que eu vou te dar para você, para facilitar o gerenciamento ou a gestão aí das expectativas das pessoas, que é o que a gente deve nos orientar na nossa empresa, é fazer uma boa descrição de cargo. Afinal de contas, a descrição de cargo nada mais é do que você ter um alinhador de expectativas. Se você tem a descrição de cargo, você vai poder muito bem treinar as pessoas, explicar quais são as expectativas que a empresa tem em função daquela atividade ou daquelas atividades que você está fornecendo aí para os seus colaboradores. E um dos erros, em contrapartida para esse tema a maioria dos micro e pequenos empresários simplesmente contratam as pessoas. E aí de boca acaba falando, faz isso, faz aquilo. Chega uma hora que ou a pessoa ela se sente sobrecarregada, ela não assume aquilo que não foi discutido lá porque não foi discutido anteriormente, então ela não assume uma nova atividade como algo acordado entre as partes. Então, se você tem uma descrição de cargos muito bem feitas, padronizada, de preferência, você tem a chance de alinhar as expectativas desde que o colaborador entra. Então, a partir da descrição de cargos, e depois você vai, a gente chama de cargos e salários aí, obviamente, mas é a partir da descrição de cargos que você vai descrever, obviamente, tudo aquilo que você vai desejar para aquela função. E aí você vai ter como cobrar, você vai ter como controlar, como gerir, como acompanhar, e aí as expectativas, novamente, vão com certeza estar muito bem alinhadas. E outra coisa, a segunda dica tenha metas. Por que metas? Que é complementar, um dos temas os 4 temas que eu vou falar aqui, as 4 dicas são complementares umas às outras. Tenha metas porque são as metas que vão orientar as expectativas aí da empresa para cada uma das funções. Se você tem meta para aquela função, para aquele processo em si, e você tem algumas pessoas com atividades diferentes dentro daquele processo e você quer atingir resultados específicos, tenha metas para aqueles resultados ou para aqueles processos que você quer. Tenha metas para você orientar as pessoas e as expectativas de cada uma delas. Porque se eu não vou medir porque eu não tenho meta, qual vai ser a satisfação da expectativa que aquele colaborador vai ter em função da atividade ou da função que você deu para ele? Ele vai ficar sem saber, estou desempenhando bem uma atividade ou não. Se ele não atingiu a meta e se essa meta foi acordada e ele aceitou e foi uma meta SMART, obviamente factível, temporal, aí, específica e tudo mais, e você está conseguindo medir isso no tempo, obviamente, já que foi acordada com o colaborador, de novo, você vai ter mais uma moeda para administrar a expectativa desse colaborador. Porque se você colocou um número como meta e ele atingiu, obviamente você vai talvez até dar uma premiação ou alguma coisa a mais por ele ter um bônus ou uma comissão ou algo assim, por ele ter atingido aquele número. E aí essa vai ser a régua dele para cada momento específico dentro da função, tá? Essa é a minha segunda dica. A minha terceira dica é fazer também uma avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, depois que você monta o seu acordo de metas, de tempos em tempos, você vai precisar fazer essa avaliação de desempenho. Por quê? Porque é a partir da avaliação de desempenho que você vai orientar as expectativas para ver se as expectativas do colaborador estão na direção correta. Se você tem uma avaliação de desempenho que vai chegar num momento que você conseguiu, por exemplo, eu fazia a cada 6 meses, com todos os colaboradores aí do IOPEX, a cada 6 meses eu fazia uma avaliação, é sinal de que a cada 6 meses eu girava um novo ciclo, olhava para a função, para a descrição, olhava para as metas,
olhava para o acordo de metas que eu fazia com cada um dos meus consultores e olhava também a avaliação de desempenho. E aí tinha cada avaliação de desempenho, a depender da função, né, do nível hierárquico da função, tem lá algumas metas a serem cumpridas que podem inclusive ser diferentes de função para função, devem inclusive ser. E aí esse acordo de metas é que vai orientar para você dar uma premiação ou não e para você colocar o colaborador na reta daquilo que você deseja, né? Colocá-lo olhando para o futuro dentro daquele cargo, já que existe uma descrição de cargos e salários, ele sabe que ele pode passar de X para Y, e toda pessoa logicamente quer ter uma melhor remuneração com o passar do tempo. A partir da avaliação do acordo de metas que você fez, que está descrito o que ele tem que fazer, você avaliou as metas, aí você tem 90% de chances de assertivamente considerar as expectativas atingidas daquele colaborador. Os outros 10% vão ficar para o quarto tema que eu vou falar agora, que é a matriz de qualificação. Esse é um tema assim que pouquíssimos microempresários, micro e pequenos, né, até alguns médios também, negligenciam, não fazem, porque ou dá trabalho, ou não sabem fazer, ou não querem contratar um profissional para avaliar, né, o quão qualificado o colaborador está para uma certa função, mas você vai precisar implementar essa quarta dica que eu estou te falando. Isso fez muita diferença para mim e acredito que se você fizer da forma certa, também pode fazer diferença para você. Então, monte aí uma matriz de qualificação, porque é a matriz de qualificação que vai fazer com que você direcione o colaborador para melhoria contínua dele dentro desse cargos, dessa descrição de cargos e salários, e você vai poder avaliar os gaps, né? O quão bom ele está em relação a uma atividade ou outra e o quão bom ele ainda precisa estar no tempo, junto com a avaliação de desempenho e o acordo de metas que você fez com ele. Então essas quatro coisas, né? Descrição de cargos e salários, acordo de metas, avaliação de desempenho e a parte de qualificação, né, uma matriz de treinamentos, uma matriz de qualificação, seja lá como você aí preferir chamar, vão ser os 4 temas mínimos, né? Eu, obviamente, fiz algumas outras coisas, né, alguns treinamentos, compus aí algumas atividades, inclusive trazendo terceiros, psicólogos de fora para trabalhar a parte de gestão, de espírito de equipe e uma série de outras coisas com o passar do tempo. Quando a equipe vai crescendo, você precisa estar mais estruturado. Mas essas 4 coisas, elas são básicas e eu acredito que se você tiver atenção, se você cuidar disso com bastante calma, você que é um micro ou um pequeno empresário, você não apenas vai gerenciar pessoas, mas vai conseguir gerenciar e suprir, né, que é o mais importante inclusive, as expectativas dos seus colaboradores, porque eu acho que é nessa direção que você deveria ir. Eu aprendi muito com isso, né? E no início a gente sempre erra, a gente sempre acha que as pessoas, por exemplo, têm que fazer como a gente, as pessoas não precisam de, alguns não precisam de uma certa gestão por conta do perfil, outros já precisam. E aí se você nivelar de maneira muito distinta os colaboradores e a forma como você gerencia as pessoas, você vai estar também medindo isso da forma incorreta. Então vá por mim, fica uma dica aqui de quem já trabalhou na área, já teve algum número razoável aí de colaboradores, já errou bastante para acertar também. E hoje em dia vê isso acontecendo nos clientes, você vai sempre precisar gerenciar principalmente as expectativas do que os seus próprios colaboradores. Gerenciando as expectativas, suprindo as expectativas e orientando as pessoas em direção a essas expectativas, você com certeza tem mais chance de conseguir os resultados que você deseja, tá ok? Eu fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje, o tema de hoje aí, a gente não gerencia pessoas, mas sim expectativas, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê uma força aí, compartilhe esse vídeo também com quem você acha que esse vídeo possa impactar a vida como empresário, como empreendedor. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.